Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Obrigada, tá, pela sua companhia, pela sua presença aqui juntinho com a gente neste início de semana, né? Segunda-feira, estamos começando aí juntinhos, então estamos começando bem. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre um e-book que foi lançado aí, né, nas plataformas digitais sobre ansiedade, com muitas dicas para você. Também ainda vamos falar sobre dependência emocional e síndrome de burnout. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, né? Ou quem sabe ainda pelo nosso aplicativo TV Mar, que é por onde você consegue nos assistir de qualquer lugar do mundo. Basta aí você ter, né, o seu celular ou o seu tablet, baixar o aplicativo e ter conexão com a internet. Pronto, você consegue nos assistir de qualquer lugar, tá? Muito bom dia, muito obrigada pela sua presença. Lembrando sempre que nós estamos presentes também, né? Temos os nossos perfis nas principais plataformas digitais, então basta você também correr lá para acompanhar a gente. Vamos lá começar o nosso dia por aqui. Os transtornos mentais, né, eles têm chamado cada vez mais a atenção da sociedade nos últimos anos e principalmente agora durante a pandemia. E entre eles está a ansiedade, um dos problemas que mais atrapalha a vida das pessoas em todo o mundo. E que, inclusive, né, os números também relacionados a ela aumentaram bastante agora nesses últimos meses. No Brasil, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, esse transtorno ele acomete mais de 9% das pessoas. Pensando nisso e buscando responder todas as dúvidas, né, sobre esse tema, a psicóloga Mailane Soares escreveu o e-book Ansiedade, Existe Cura? E ela está agora aqui no estúdio para contar para a gente um pouquinho sobre esse trabalho. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Então, a ansiedade é frequentemente falada em nosso dia a dia. Sim. Né? É comum a gente ouvir um amigo, um colega de trabalho falar que está ansioso para uma viagem, para um exame que tem para fazer. Né? Então, é um termo que já faz parte do cotidiano. E assim, quando a gente para pensar, não é muito difícil a gente lembrar de alguém, um familiar próximo, que parece mais uma pilha de nervos, né? Extremamente sensível a pressões psicológicas. Acontece que a ansiedade faz parte do ser humano. É normal sentir ansiedade. O que vai diferenciar é a intensidade do quanto você sente essa ansiedade, né? E a gente começa a pensar aqui que na verdade, a ansiedade, na medida certa, ela consegue até te ajudar a enfrentar determinadas situações. Como assim? O que é que eu quero dizer com isso? Para entender um pouquinho, vamos voltar um pouquinho na história, né? Lá na época do Homem das Cavernas, quando a gente tinha que viver e lutar na vida selvagem, o nosso corpo já apresentava reações ansiosas. Descarga de adrenalina, suor excessivo, batimentos cardíacos acelerados. Tudo isso nos ajudava no enfrentamento de ameaças potenciais. O tempo passou, né, e nós evoluímos. As ansiedades de hoje em dia estão mais voltadas ao trabalho, saúde, família, dentre outras questões cruciais. E aí a ansiedade é importante neste sentido porque ela nos prepara para o enfrentamento desses problemas. E quando você vai pesquisar a etimologia da palavra ansiedade, você vê que ela está associada a uma preocupação. E quem aqui nunca se preocupou, Quem nunca, né? Todos nós temos nossas preocupações. O que vai diferenciar se essa ansiedade é normal ou se ela está passando do limite é a intensidade que você está sentindo. Ok, era exatamente isso que eu queria que a gente conversasse agora um pouquinho. Tem sinais, tem sintomas, né, de que a minha ansiedade, que deveria ser algo normal, algo comum, todo mundo tem, todo mundo sente, ela já não está sendo como ela deveria ser? Sim, principalmente quando você identifica danos, prejuízos, transtornos na sua vida, ela começa a afetar o seu relacionamento, o seu trabalho. Porque uma coisa é eu ter uma viagem para fazer amanhã, eu estar preocupada, ansiosa para essa viagem, e eu começar a organizar, vou fazer a mala, organizar qual horário eu vou viajar. Outro caso é eu estar tão ansiosa para essa viagem de amanhã que eu não consigo dormir, eu não consigo nem ao menos fazer essa viagem. Então a gente identifica aí prejuízos no sono, por exemplo, e a gente sabe que o sono é um dos pilares para a saúde mental. Se você não tem um sono regular, sua memória, sua atenção começa a ser afetada. Então, no geral, falando aqui de forma geral para quem está nos acompanhando, né, o que vai diferenciar a ansiedade normal da ansiedade patológica é justamente esses prejuízos.
essa intensidade, esses danos que você começa a perceber na sua vida, que começa a afetar o seu relacionamento, o seu trabalho, dentre outras áreas da sua vida. Então, percebeu esses sintomas, já é bom começar também a entender, né, que talvez seja bom procurar ajuda, né, isso, Mailane? Isso, e assim, eu posso ter 10, eu não posso dizer assim, sintomas específicos, porque Sim. cada pessoa vai me apresentar esse sintoma de uma forma diferente. Muitas vezes é falta de ar, muitas vezes é a dificuldade em dar andamento nas atividades. De repente, essa pessoa começa a fazer as coisas, ela não consegue terminar, porque ela está em um nível de ansiedade muito intenso. Então, cada pessoa, a gente tem uma palavra específica na psicologia para isso, é a idiosincrasia, que é a maneira singular Sim. de cada pessoa reagir aos eventos que lhe acontecem. Então, cada pessoa vai me apresentar esse sofrimento, quando essa ansiedade já não é mais saudável, de uma forma diferente. Mas é importante, sim, estarmos atentos e, principalmente, buscar ajuda profissional. Muito bom. Focando agora no tema do e-book, existe cura para a ansiedade? Eu costumo falar muito sobre isso com os meus clientes, porque geralmente as pessoas são tomadas por um imediatismo de querer... Elas querem tudo para amanhã. Isso, de querer os resultados a curto prazo, né? E aí, por esse imediatismo, qual é o problema? Muitas pessoas acabam evitando buscar ajuda profissional. Às vezes um vizinho toma um medicamento, essa pessoa vai lá e pega, entende? Qual é o perigo disso? Claro que as substâncias psicoativas mexem com as estruturas do nosso cérebro. Sim. Então, se você faz uso sem a orientação de um profissional, isso pode trazer danos irreversíveis na sua vida. E eu costumo até dizer, até ir para novos extremos. Pode causar até a morte, se você, dependendo da dosagem, né? É importante você fazer acompanhamento profissional, porque ele vai fazer uma avaliação, vai estudar o seu caso e vai ter um maior cuidado e provavelmente você vai ter uma redução desses danos. É nesse ponto que eu quero chegar aqui. Não existe cura para a ansiedade, a gente não fala em cura, a gente fala em redução através do tratamento medicamentoso, da psicoterapia. Muitas vezes só a psicoterapia é suficiente, mas existem casos que a gente precisa fazer a junção das duas formas de tratamento. Tá. Trazendo agora para o nosso contexto de pandemia, aumentou de fato significativamente os casos, os números relacionados à ansiedade desenvolvida pelas pessoas? Sim, eu posso falar isso sem receio nenhum, até porque na prática clínica eu tenho a resposta para essa pergunta. Os casos realmente aumentaram e às vezes a gente pensa que só adulto tem preocupação, as crianças também estão sofrendo com ansiedade. Então a gente está recebendo uma demanda muito grande de crianças também sofrendo por ansiedade. Ou seja, né, não é algo mais que a gente pensa assim, não, é só adulto, né, que pode desenvolver. Criançada também? Elas têm apresentado o quê? Será que você conseguiria dizer assim pra gente? Sim, inquietação, estresse, agressividade, né? Os pais veem como desobediência, mas a gente puxa mais pro lado da ansiedade mesmo, porque é uma realidade, né, que mudou totalmente, assim, ninguém esperava, né, por essa pandemia. E as escolas fechadas, então elas estão mais em casa, né? E isso talvez, provavelmente, contribuiu sim para esse número, né, de ansiedade elevado no público infantil. Então, papais e mamães que percebem, por exemplo, né, cuidadores, enfim, responsáveis, que percebem esses comportamentos diferentes nas crianças, é bom acender também aquele alerta? Sim. É importante estar atento e principalmente, assim, fortalecer o vínculo com os filhos. Porque quando você tem um vínculo bem estabelecido com seu filho, você vai perceber quando algo está errado. Separe um momento do seu dia para, de repente, fazer uma brincadeira na sala com os filhos. Porque estar atento para esse vínculo vai te permitir perceber esses sinais, esses sintomas de ansiedade que, às vezes, acontece de forma silenciosa. Certo, um sinal, né, um sintoma muito clássico da ansiedade, quando a gente fala, é a respiração ofegante, né? Sim. Parece que falta ar, a gente procura o ar e ele não existe, ele não está ali. Tem algum exercício que possa nos ajudar nesse momento? Sim, a respiração, né? A gente vê que a técnica de respiração é crucial. É essencial para quem sofre com ansiedade, porque assim, como eu falei inicialmente, né, lá na época da pré-história, quando a gente tinha que viver e lutar na vida selvagem, a gente tinha essas reações. E hoje em dia é diferente, né? Porque a gente volta essa ansiedade para outras questões da nossa vida. E aí, quando você está no nível de ansiedade intenso, o seu cérebro começa a liberar uma série de substâncias, adrenalina, por exemplo. Sim. E aí, o seu corpo está entendendo que aquela situação é uma ameaça. É uma extrema ameaça e você precisa reagir. Você começa a tremer, a suar, né? E aí, você precisa trabalhar a respiração, porque essa respiração vai manter o seu corpo relaxado, né? Você está informando, quando você começa a respirar, a relaxar, você está informando ao seu corpo que aquela situação não é uma ameaça, né?
E aí você começa a relaxar naquele momento. Existe outra técnica também, além da respiração, o Mindfulness, né? Que é você prestar atenção no aqui e agora, de repente a cadeira que está em sua volta, porque geralmente a pessoa que sofre com ansiedade, ela sofre por antecipação. A coisa nem aconteceu ainda, ela já está sofrendo. Ela já está sofrendo com aquilo que ainda nem aconteceu, né? Isso, pensamentos catastróficos, né? De que, por exemplo, ela sair vai acontecer uma catástrofe. E aí, essa técnica do Mindfulness também, que pode estar associada à respiração, você pode fazer o Mindfulness unindo ela à respiração. Você foca a sua atenção no aqui e agora, né? E claro, a gente não pode ver isso como tratamento. Né? É uma possibilidade complementar ao tratamento. Ótimo a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que acaba sendo resistente à psicoterapia, por exemplo, e acaba, né, despejando, não, a minha cura vai vir através dessa técnica. E não é bem assim, né? Isso, exatamente. Não mesmo. A gente vê também outras formas, porque assim, cada pessoa, como eu falei inicialmente, né? A idiosincrasia, cada pessoa tem a sua singularidade, tem os seus gostos, né? Então você tem que adaptar a sua realidade aos seus gostos, às suas condições, formas e estratégias de lidar com essa ansiedade. Por exemplo, tem pessoas que se sentem tão estressadas que acabam praticando o ciclismo, né, para extravasar o estresse. Outras pessoas fazem o Muay Thai, que é uma possibilidade. Então a gente vai associando uma estratégia a outra para conseguir enfrentar e lidar com essa ansiedade. Ela não vai deixar de existir. Você fazer psicoterapia não significa que vai eliminar a ansiedade da sua vida, não. Você vai aprender a lidar com ela da melhor forma possível. Ótimo, muito bom. Vamos agora falar sobre o e-book? Especificamente, é o seu primeiro, Mailane? Sim, é o meu primeiro e-book. E sim, eu pretendo lançar outros falando sobre depressão também. Sim. E eu espero, né, assim, a ideia inicial foi lançar apenas para os meus pacientes, direcionado apenas aos pacientes. Como eu vi esses casos aumentando de ansiedade, eu fiquei preocupada e resolvi lançar esse e-book. E aí depois eu amadureci a ideia e vi que é algo que pode ser compartilhado com todos, né, para auxiliar aí no enfrentamento da ansiedade. Tá, vamos falar especificamente sobre ele, quais são os temas que você aborda, enfim, quantas páginas tem, fala pra gente. Sim, tem 40 páginas e eu estou abordando desde o que é a ansiedade até o tratamento. Eu trago também nesse e-book exercícios, atividades que podem auxiliar as pessoas, né, a entender um pouquinho mais sobre a sua ansiedade, até que ponto essa ansiedade é normal, é patológica, né? Eu trago também como fazer a técnica da respiração, bem explicadinho, passo a passo. Você falou que decidiu criar o e-book, né, através dos seus casos da clínica. Tem ajudado os seus pacientes? Qual que é o retorno que você tem tido, Mailane? Sim, eu tenho tido um retorno muito bom em relação a isso. Inclusive, a gente percebe assim, eu sempre deixo claro, inclusive nesse livro, que ele não vai trazer a cura, né? Porque as pessoas, como eu vou apertar novamente nessa tecla, as pessoas acreditam que vai existir uma cura. Inclusive, elas procuram uma causa, né? Uma causa específica, uma única causa para a ansiedade, e a gente não consegue identificar uma única causa. São uma série de fatores, né, que acabam influenciando aí esse transtorno, esse desenvolvimento do transtorno da ansiedade. Porque as pessoas pensam assim, eu vou procurar a causa, vou focar nessa causa e vou eliminar a ansiedade. Só que a gente consegue perceber fatores psicológicos, comportamentais, sociais exercendo influência sobre a ansiedade. Nos fatores psicológicos, que eu apresento também no livro, que ficou bem esclarecido, eu tive um retorno, um feedback muito bom, a gente consegue identificar nos fatores psicológicos o emocional, o comportamental e o cognitivo. No emocional, está mais ligado ao sofrimento intenso que essa pessoa sente, né? O medo intenso. O medo está muito associado à ansiedade. Então, a irritabilidade também. No comportamento, a gente consegue identificar essa inquietação da pessoa, né? E na cognição, a forma como ela percebe aquele evento que está acontecendo, né? Porque ela percebe e aí ela começa a ter algumas reações, né? O corpo começa a reagir. E aí, quando a gente volta de novo para a questão da respiração, que eu também estou trazendo no e-book, né? Essa técnica, que é justamente para você informar o seu cérebro naquele momento que, na verdade, aquela situação não é uma ameaça, que está tudo bem, né? E aos poucos seu corpo vai relaxando. E, claro, a redução da ansiedade é no momento. Em outras situações da sua vida, essa ansiedade vai surgir novamente. E, como eu falei, a psicoterapia vai te ajudar a entender um pouquinho e lidar com essa ansiedade. E esse e-book, ele traz muito disso, do seu esclarecimento, do maior esclarecimento sobre a ansiedade. É você conhecer, né, a patologia e você saber lidar com ela. Isso. Tenho outra dúvida. É gratuito? Qualquer pessoa pode ter acesso? É algo que é restrito aos seus pacientes? Sim, é 100% gratuito e você pode baixar ele de diversas formas, né? Você pode baixar através do meu Instagram,
psicóloga Mailane Soares, está lá o link. Só é você clicar, não precisa de senha, não precisa de login assim no Google, não. É só clicar lá, já baixou e pronto. Você pode também ter acesso ao e-book mandando um e-mail para o psicologamailanesoares@gmail.com, que eu vou estar enviando. E você pode também pedir pelo WhatsApp. A gente sabe aí, né, que o WhatsApp, eu acho que é um dos aplicativos mais utilizados, né? Então, você pode chamar lá no WhatsApp 82-9940-9426, que eu vou estar enviando, e você pode compartilhar, inclusive, né, com alguns amigos. Talvez você que está nos assistindo agora não sofra com ansiedade, mas você pode ter um amigo, um vizinho, um primo, né, que pode sofrer com essa realidade e precisa saber um pouquinho mais sobre. E eu acho, Mailane, vou até, sabe, assim, pedir licença para falar que, mesmo que você não sofra, eu acho que é muito legal que você saiba um pouco mais sobre aquele tema, que você esteja muito bem ambientado, familiarizado, porque assim também você pode, quem sabe, até ajudar outras pessoas. Né? Isso. E como ajudar sem entender, né? Então, o primeiro passo é entender, mesmo que não sofra com esse problema. Exato. A gente estava vendo aí algumas imagens, então, do e-book. Lembrando que você pode, né, ter acesso a ele através lá do Instagram da Mailane. Vai lá, tá? Como é que é? @psicóloga Mailane Soares. @psicóloga Mailane Soares. Você pode ir lá, clica lá no link que tem lá na bio dela, você vai poder ter acesso lá ao WhatsApp dela, enfim, vai poder ter acesso a como baixar o e-book, vai poder ter todas as informações. E caso você tenha ficado ainda assim com alguma dúvida, entra lá em contato com ela. Eu acho que é muito legal ter esse canal aberto, né, Mailane? Sim. Eu estou aberta às dúvidas e também sugestões, né? Aqui, que podem ter surgido aqui na entrevista. Muito bem. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu quem agradeço. Bom dia. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, tá? Muito obrigada. E muito sucesso. E que bom que a gente tem pessoas como você, profissionais como a Mailane, né, que estão aí ajudando a disseminar uma informação tão importante sobre uma doença, gente, que acabou alcançando níveis até mesmo inimagináveis. Obrigada mais uma vez, tá? Eu quem agradeço. Bom dia. Parabéns. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí ainda. Tem muita coisa para rolar aqui no Bem Assim. No próximo bloco a gente vem falando sobre dependência emocional. Você sabe o que é? Ou até mesmo, né, quem sabe aí, será que você tem dependência emocional? Já já a gente fala sobre isso.